stare at the sun. We got a ticket in our pocket and we just want some fun. We are free. We are free. If you could dream about it, maybe you could see what we mean. If you could think about it, maybe you would know what we see. We're free. If you could dream about it, maybe you could see what we mean. If you could think about it, maybe you would know what we see. We're free. O quadrilátero ferrífero localiza-se na porção centro-sul de Minas Gerais. Tem vasta importância econômica, sendo responsável por mais de 60% da produção brasileira de minério de ferro. Nova Lima se destaca neste contexto, sendo o objeto do nosso estudo. Bem, para entendermos de forma completa e coesa os domínios litológicos, temos que compreender a origem e o significado da sua palavra. A palavra litologia denomina-se pelo estudo de formação das rochas, considerando fatores como cor, textura, estrutura, composição mineralógica e granulometria. Essas características moldam a formação litológica de uma rocha, caracterizando assim o tipo de solo. O domínio litológico, por sua vez, é uma composição predominante de um ou mais tipos de formações rochosas em uma determinada região. Por exemplo, no Brasil, as formações rochosas se deram principalmente durante dois períodos. O primeiro e mais antigo, pré-cambriano. O segundo é o Fanerozoico. Na região metropolitana de Belo Horizonte, são predominantes rochas formadas no período pré-cambriano e algumas rochas que se encontravam no período de transição de formação das rochas do período Fanerozoico. No período pré-cambriano, as rochas exibem características de formações dadas pelo resfriamento lento de material vulcânico. Já no Fanerozoico, elas são originadas de uma bacia de sedimentação, no qual se consolidou através de processos de diálise e metasedimentação, e eles formam as jazidas de minerais sedimentares e metasedimentares. Na região de Nova Lima, foco do nosso trabalho, predominam alguns domínios. São eles os xistos com veias graníticos e os quartzos. Na região de Nova Lima, a empresa Valolec Brasil, que tem como suas principais atividades em produção de tubos de aço sem costura, produção de carvão vegetal para abastecer as próprias indústrias na produção de tubo, extração de minério de ferro, principalmente hematita e goetita, e confecção de tubos de grande diâmetro para o setor de óleo e gás. Na região de Nova Lima, a Valolec também possui a mina do pau branco, responsável pela extração de minério. Em 2019, uma curiosidade bem interessante, foi aprovado aproximadamente 220 milhões de reais que serão destinados à ampliação da exploração do minério na mina. Atualmente, a mina conta com a capacidade de produção de 5 milhões de toneladas de minério de ferro. E com essa verba aprovada, a sua capacidade irá aumentar vai dobrar a capacidade de extração de ferro. Visto sob uma ótica geológica e como parte do continente sul-americano, o território brasileiro comporta, em uma primeira divisão, dois tipos de terrenos. Os antigos, que formam o substrato continental, constituído de rochas de idades pré-cambrianas, e os terrenos mais jovens, que compõem a cobertura formada por rochas de idades fanerozoicas. Nos terrenos antigos ou pré-cambrianos, as rochas componentes são mais velhas que 541 milhões de anos, e entre elas predominam as metamórficas e as rochas ígneas, que, em sua grande maioria, não contêm fósseis. Os terrenos jovens ou fanerozoicos consistem de camadas de rochas sedimentares e ígneas, cujas idades ficam compreendidas entre 541 milhões de anos e o presente. Em sua maior parte, o território de Minas Gerais é formado por terrenos pré-cambrianos do escudo atlântico. Os terrenos jovens ficam restritos à região do Triângulo Mineiro e parte do Vale do São Francisco. Conhecido mundialmente por sua grande geodiversidade e riqueza mineral,
Estado de Minas Gerais atraiu e tem atraído não somente empreendimentos mineiros, mas também cientistas que ao longo dos anos têm se dedicado a desvendar a sua constituição e história geológica. O Grupo Nova Lima é uma subdivisão do Supergrupo Rio das Velhas, que por sua vez está inserido no quadrilátero ferrífero de Minas Gerais. A faixa do Grupo Nova Lima na região de Piedade do Paraupeba, no limite oeste do quadrilátero ferrífero, ocorre tectonicamente posicionada entre as rochas gnáissicas e granitoides do Complexo Bonfim e do Quartzito Moeda, formação basal do Supergrupo Minas. A mina do Pau Branco, bem como sua instalação de tratamento de minério, o ITM, estão localizadas na divisa dos municípios de Brumadinho e Nova Lima, aproximadamente a 30 km por rodovia da cidade de Belo Horizonte. A região da mina está inserida na porção sudoeste do quadrilátero ferrífero, e o minério de ferro extraído na mina do Pau Branco está entre os mais ricos do mundo. A empresa extrai e beneficia 3 tipos de minério de ferro: hematita, goetita e itabirito. Continuando o trabalho, agora eu vou falar um pouco das atividades econômicas. Como foi dito por os outros integrantes do grupo, a nossa empresa é a Valorec, mais precisamente a mina do Pau Branco, que é localizada na Serra da Moeda, na rodovia Presidente Juscelino Kubitschek. Na imagem, a gente pode ver a localização pelo Google Maps, a gente pode ter um pouco da noção do tamanho que é essa cava. Foi uma cava iniciada na década de 80. Na mina é extraído a hematita, a geotita e o itabirito. Na mina é feito tanto a retirada quanto o beneficiamento. Aqui a gente vai falar um pouco do beneficiamento. O porquê desse beneficiamento? Quando a gente retira o solo, a concentração do minério que você deseja não está numa concentração que dá para ser utilizada. Ou seja, a gente vai ter que passar por um processo de beneficiamento para que a concentração e a pureza desse minério seja ao ponto de ser utilizada. Aqui na imagem a gente pode ver, essa aqui é a própria Valorec. Aqui a gente tem, vou colocar o laser aqui, então aqui a gente tem as torres, aqui vai ter as peneiras, as britadeiras, os jigs, que eu vou falar com mais detalhe mais para frente. No vídeo institucional no YouTube, a empresa fala que ela tem algumas etapas de beneficiamento. Vamos a elas. A britagem. A britagem nada mais é do que você pegar a lavra, o solo, as pedras e moer para um tamanho que você consegue manejar. Então, a gente tem vários tipos de equipamento, sendo eles o britador de mandíbula, o britador giratório, o britador de cone, o britador de impacto. Aqui eu trouxe para vocês dois esquemas. Aqui a gente tem um britador de mandíbula, aqui a gente vê aonde que o solo vai entrar para ser diminuído de tamanho. Aqui a gente tem o nosso britador giratório, que o solo vai entrar nessa parte cônica aqui, entrar aqui para ser moído e tornar a partícula de um tamanho menor. Temos o peneiramento. O peneiramento nada mais é do que separar granulometricamente os elementos da lavragem. E a partir daqui encaminhar ele para outras etapas do processo. Ou seja, as partículas que ficam presas aqui em cima, pode ser que elas caem em uma correia que vai voltar ela para o mesmo britador que ela saiu para diminuir o tamanho da partícula. Pode ser que ela já vai para um monte específico daquele diâmetro de partícula, assim como essas outras duas aqui. Ou seja, quanto mais baixo aqui nessa peneira vibratória, menor o diâmetro. Temos a gigagem. O que é a gigagem? Nada mais é do que um processo gravitacional que separa o que é rejeito do material que você quer, que é o concentrado. Ou seja, vai entrar no meio úmido, com a água em movimento, onde a diferença de densidade do que é rejeito e do que é minério vai separar. Ou seja, o que é concentrado vai descer e o que é rejeito vai sair.
no trabalho de Lins, para o livro de Tratamento de Minérios, de 2004, ele fala que esse é um processo complexo, mas que é de extrema importância para a mineração. Nós temos a etapa de separação eletromagnética. Isso já é praticamente quase ao final, onde as partículas já estão num tamanho muito pequeno, onde através de uma corrente eletromagnética vai separar o que é material ferrocondutor do que não é. Como a gente está falando de minério de ferro, a gente quer todo o minério de ferro possível separado do que é aquilo que é considerado rejeito. Nessa imagem aqui, eu mostro para vocês um separador que é o separador de minério seco. Ou seja, vai entrar por aqui alimentando, essas bobinas, esses rolos vão estar magnetizados por essa bobina e vai sair para cá o produto magnético, ou seja, o minério de ferro. Mas como às vezes as partículas são muito pequenas e ela pode entrar em suspensão, é feita essa separação em meio líquido. Ou seja, você dilui as partículas no meio aquoso para você não deixar ela escapar e você conseguir aproveitar ao máximo. E aqui está o esquema de uma máquina que faz isso com jatos de pressão de água para passar por um condutor eletromagnético para deixar separar o que é estéreo do que é minério de ferro. Aqui a gente tem um fluxograma do beneficiamento da Valorec, que foi um trabalho de Magalhães para o mestrado em 2018 do Cefet. Dá um zoom aqui. Aqui a gente pode ver a lavragem, onde a gente vai retirar o solo, vai começar a passar pelas britadeiras para diminuir o tamanho. E aqui é o que eu estava dizendo. Depois de passar na peneira, dependendo do tamanho, maior que 317 mm, vai para outra britadeira ou vai para outro monte. Se já é menor de 1 milímetro, já vai para o processo de concentração, que é a parte do separação eletromagnética ou da gigagem, onde você pega essas partículas pequenas e retira o rejeito, para você ter um minério mais puro. E a água também que é utilizada, ela tenta ser retornada para o processo, ou ela é colocada junto do rejeito. A gente tem que o beneficiamento ele é muito importante, porque quanto melhor e mais refinada for a máquina, mais minério de ferro você tira de uma porcentagem de solo. O trabalho de doutorado de Gomes em 2016 para o UFOP, ele fala que a Valorec em 2008 ela comprou equipamentos melhores para fazer o beneficiamento, onde assim ela conseguiu reminerar o rejeito, ou seja, aquilo que era considerado um solo que já era estéreo, que já era livre de minério de ferro, com equipamentos novos você consegue minerar e retirar minério de ferro dessas partes que antes era considerado rejeito. Por isso que o beneficiamento, quanto mais afinado ele é, melhor é ele para a economia da região, da empresa e até para o meio ambiente, porque menos rejeito vai ser jogado de volta, e já que a gente já está minerar o máximo possível. Agora vamos falar um pouco da produção anual. Como o nosso integrante, o Rafael, já falou lá na frente, a Valorec ela consegue produzir 5 milhões de toneladas em 2019, janeiro de 2019. Ela falou que 5 milhões de toneladas anuais é o que era produzido. E ela estava entrando em parceria com o governo de Minas Gerais, com o governo Zema, para dobrar essa capacidade para 10 milhões. Ou seja, com equipamentos de beneficiamento melhores para retirar mais minério de ferro de uma quantidade X de volume de solo, para aumentar também o tamanho da cava para minerar em mais locais. Então agora eu vou passar para o próximo integrante para fazer a conclusão do trabalho. Bom, agora falaremos sobre eras geológica. E aqui é um mapa do Brasil, com a sua divisão em 2 tipos de terrenos. Nós temos aqui dentro dos escudos do Atlântico, escudo do Guaporé, escudo das Guianas, os terrenos pré-cambrianos, com idades superiores a 541 milhões de anos. E nessas demais áreas aqui ao entorno aqui dos escudos, nós temos os terrenos fanerozoicos. São formações de terrenos com idades inferiores a 541 milhões de anos. E nós podemos destacar que essas rochas são de características normalmente metamórficas
ou ígneas, formando assim um território brasileiro nessa divisão desses dois tipos de terrenos. E aí nós podemos notar aqui, dentro dessas formações, nós temos os crátons, que são o que? Os crátons correspondem à porção dos continentes com rochas mais antigas de até 1 bilhão de anos, que elas têm uma estabilidade geológica. Então, esses cratos são regiões aqui onde pega o nosso terreno mineiro. Você vê aqui o mapa de Minas destacado dentro do Brasil. E você tem também os sistemas orogênicos brasilianos, que são sistemas montanhosos antigos que foram soerguidos dependendo por causa de placas, decorrente de consequentes colisões de placas, com rochas entre 630 e 545 milhões de anos. E aí você também pode ver aqui dentro desse aqui as coberturas fanerozoicas, em destaque de amarelo aqui, os cratos, igual eu havia falado, e os sistemas orogênicos. Sendo que o nosso trabalho focado mais dentro da área de Nova Lima, que está mais ou menos nesse entorno aqui, ó, bem no centrado aqui do mapa de Minas, é onde nós vamos localizar mais os cratos, rochas mais antigas. E aí lá dentro nós temos o que? Os cratos amazônicos, São Luís, São Francisco, Paranapanema. Mas esse ano nós vamos entrar mais no São Francisco. E aqui dentro do mapa de Minas aí vamos poder destacar agora os cratons. Aí você tem o da Bacia do São Francisco, esse aqui, ó. Você tem dentro aqui, você tem o quadrilátero ferrífero, que ele pertence a essa Bacia do São Francisco, Orogênio de Araçuaí, a faixa Ribeira, a faixa Brasília e a Bacia do Paraná. Dentro dessa Bacia do São Francisco, nós vamos agora focar dentro desse quadrilátero ferrífero, porque a região estudada pelo grupo vai ser a região de Nova Lima, do município de Nova Lima. E ela está dentro desse quadrilátero ferrífero, uma região muito conhecida por produzir minérios de altíssima qualidade. E aqui você pode ver aqui um mapa geológico simplificado desse quadrilátero ferrífero. E aqui está meio difícil de ver um pouquinho, mas está bem nesse ponto aqui, a Nova Lima. Belo Horizonte está aqui, nesse destaque em vermelho, a Nova Lima está aqui, ó, nessa margenzinha aqui. E como o grupo já havia falado, aqui tem xistos, além do próprio minério de ferro e outros minerais que compõem o quadrilátero ferrífero. Aqui a gente pode dar uma noção direitinho de como que ele é, que ó, a bacia do Rio das Velhas está aqui. Você tem o rio Paraupeba aqui nessa margem. E aí você tem o quadrilátero ferrífero composto aqui nesses sistemas aqui, ó, SC, SM, SCA, SOP. Sendo que, mais especificamente, nós estamos mexendo aqui nesse entorno aqui, ó, do Vélez, onde pertence o quadrilátero ferrífero de Nova Lima. Aí quando você pega aqui, ó, você tem o SC, que é o da Serra do Curral, Serra da Moeda, Serra do Caraça, Pico do Sol, Pico do Itacolomi e essa é a Serra do Ouro. Essa divisão aqui você pode notar por que ele chama quadrilátero ferrífero. Você pode aparecendo aqui uma formação de um retângulo ou até mesmo um quadrado. E essa região aqui, a formação das rochas proporcionou um minério, os tipos de minerais de altíssima qualidade nessa região. E aí, para finalizar essa parte aqui dessa era geológica, dessa formação desses terrenos aqui, essa é uma região de sucessão de micaxistos com lentes e zonas de formações ferríferas, grauwacas e subgrauwacas, quartzitos, conglomerados, rochas metavulcânicas, xistos e filitos grafitosos, quartzos, aquerita, xistos e outros metasedimentos. Ou seja, é uma região muito rica em formações minerais, tanto que a exploração dessa região é bem alta. Temos muitas empresas de extração de minério, de outros tipos rochosos que existem na região, justamente por ser uma região de alto valor econômico. Tanto que um dos fortes daquela região de Nova Lima é justamente a extração de minerais, de minério, principalmente para a produção na indústria. Agora, demais, o grupo vai continuar a partir daqui. Após o trabalho, podemos concluir que o município de Nova Lima é extremamente importante para o estado de Minas Gerais e para o Brasil. Porém, a atividade mineradora deve se firmar no tripé da sustentabilidade, no econômico,
quando representa 4% do PIB brasileiro e 8% de Minas Gerais. O social, com a arrecadação de impostos, financiamento de ações governamentais, e o ambiental, a manutenção dos nossos recursos hídricos, para que as últimas tragédias não voltem a se repetir.